Seção 2.3 Componentes e características das instalações rurais. Diálogo aberto. As instalações utilizadas nas áreas rurais tornaram-se um dos fatores mais importantes no contexto da produção animal e vegetal, a fim de oferecer condições favoráveis de criação, visando ao máximo o desempenho de seu potencial genético, que já possui índices produtivos melhorados. Assim, o sucesso da produção intensiva de animais e plantas está diretamente relacionado ao manejo eficiente do ambiente e depende das adequações das condições de conforto térmico, devido à influência dos elementos meteorológicos, que favorecem ou prejudicam o desempenho da produção, bem como a questão da sanidade, nutrição e genética. Nesse sentido, uma empresa alimentícia do ramo da suinocultura deseja construir um novo galpão de suínos para a fase de terminação do ciclo produtivo e deseja que você dimensione a granja levando em consideração a quantidade atual de porcas que eles possuem, que são 50, bem como a possibilidade de expansão em 50% do plantel no futuro. Assim, você é um profissional com habilitação em construções rurais, capaz de solucionar os seguintes questionamentos. Qual o dimensionamento e os componentes construtivos dessa instalação em função do número de animais e o tipo da distribuição? Outra resposta que a empresa espera de você é que o projeto desenvolvido seja capaz de os auxiliar na localização, orientação, materiais construtivos e características construtivas específicas dessa modalidade de produção animal, tais como piso, paredes, telhados, comedouros, bebedouros e dimensionamento do número de baias necessárias para atender a demanda de suínos, em função das 50 porcas iniciais e também da expansão em 50% do número de porcas, ou seja, 75 porcas no total. A primeira ação que você deve tomar é observar quais as necessidades térmicas e também de alocação dos animais e dos operários que frequentarão a instalação. Outros fatores que se deve levar em consideração: quantos animais são permitidos para serem alojados por baia? Quais as áreas necessárias por animal? Qual a área necessária por baia? Qual a quantidade de comedouros e bebedouros necessários? Qual o piso, paredes e telhados desse galpão? Assim que resolver essas questões, você vai perceber que seu projeto para a entrega estará pronto. Bons estudos! Não pode faltar. O ambiente interno, térmico, aéreo e acústico, gerado pela instalação rural e pelo seu sistema de ventilação, possui um papel fundamental na produção de animais em confinamento, por influenciar no bem-estar e na resposta produtiva deles. Assim, os produtores vêm buscando por sistema de produção e tipologia das instalações modernas e tecnificadas, capazes de impedir a influência do ambiente externo sobre o interno, como também auxiliar nas atividades e manejos realizados em cada tipo de produção. Os itens apresentados a seguir são quesitos gerais para as instalações rurais. Localização da instalação, logística adequada e eletrificação adequada. Orientação da instalação, deve ser no sentido leste-oeste. Entorno das construções. O plantio de árvores não frutíferas é recomendado nas faces norte e oeste da instalação, pelo sombreamento e redução do calor absorvido pela instalação. Recomenda-se o plantio de grama ao redor do galpão. Entre as principais produções animais e seus componentes e especificidades estão: instalações para frango de corte. As aves são alojadas em uma mesma instalação do primeiro até o último dia, quando vão para o abate. Algumas informações devem ser levadas em consideração no dimensionamento dos aviários. A idade média de abate do frango de corte é de 42 dias, com peso em torno de 2,5 kg. A densidade das aves, ou quantidade de aves por área, não pode exceder 30 kg por metro quadrado, para assegurar o bem-estar delas. Assim, a capacidade do aviário está em função da sua dimensão. Entretanto, é comum a construção de aviários nas dimensões 12 por 100 e 15 por 150 metros, em conformidade com as necessidades comerciais das empresas integradoras.
A forma do galpão é retangular por questão econômica. O sistema de ventilação é utilizado para a manutenção das condições térmicas e aéreas adequadas à criação de aves, tanto no verão quanto no inverno. Elementos construtivos. O beiral dos galpões devem ter entre 1,5 e 2 metros de comprimento. As telhas ideais seriam de cerâmicas ou sanduíche. Entretanto, por questões econômicas, são empregadas as telhas de fibrocimento, o que torna imprescindível a utilização de forro. Já a altura do galpão, ou pé direito, varia entre 2,5 e 3 metros. Para o dimensionamento do galpão, é necessário definir o período total de criação, que é igual ao período de limpeza, entre 7 a 14 dias, mais o período de criação das aves, em média 42 dias. Outra definição é o número de instalações. O intervalo entre abates é definido pelo mercado. O número de instalações é igual ao período total de criação dividido pelo intervalo entre abate. A determinação da área de piso do aviário está em função do número de aves que é preciso alocar e da densidade permitida. A área do galpão é igual ao número de aves por abate dividido pela densidade. Comprimento do galpão é igual à área do galpão dividido pela largura. Exemplificando. Levando em consideração o bem-estar animal, pode-se, por exemplo, determinar quantos frangos de corte podem ser alojados em um aviário, com dimensões de 12 metros de largura por 100 metros de comprimento. Resolução. Para determinarmos a quantidade de aves alojadas, devemos multiplicar a área do galpão pela densidade de aves. Normas de bem-estar animal preconizam 12 aves por metro quadrado. Assim, temos que o número de aves é igual à área do galpão vezes a densidade, que é igual a 12 vezes 100 vezes 12. Portanto, o aviário estará apto para alojar 14.400 aves. Alguns aspectos construtivos de aviários de frango de corte. Os exaustores que retiram o ar da instalação estão localizados na face frontal do aviário, enquanto as entradas de ar estão na face posterior do aviário, com resfriamento evaporativo. O fechamento longitudinal possui uma mureta de alvenaria, com 40 cm de altura, e no vão entre a mureta e a cobertura há telado antipássaro e vedação de acortinado de polietileno, com variação de cores ou paredes de alvenaria mesmo. A cama de frango que se encontra no campo é feita de maravalha, casca de arroz, casca de café, bagaço de cana e areia, entre outros materiais. As dimensões comerciais são, para comprimento, entre 100 e 150 metros, para largura, entre 9 e 32 metros, sendo que os aviários com largura a partir de 20 metros são considerados largos e apresentam normalmente dificuldade na troca de ar. O piso cimentado tem espessura entre 4 e 6 centímetros, com declividade entre 1 e 2%, e os pilares são feitos de concreto armado ou concreto. Sobre a questão sanitária, o pé-dilúvio deve ser colocado nas entradas dos barracões para a desinfecção dos calçados das pessoas que adentrarem o galpão e deve ser feito de cimento com pintura impermeabilizante para manter o líquido dentro. Os principais componentes da granja são determinados de acordo com o porte, mas basicamente há o setor administrativo, setor do armazenamento de ração, setor de produção e setor sanitário. Instalações para suínos. O sistema de produção mais utilizado para a criação dos suínos e que vamos apresentar é o sistema horizontal modular, constituído de módulos em alinhamento horizontal para facilitar a expansão da produção, sem prejudicar a disposição da exploração, e aconselhável para criadores de pequeno e médio porte, com 60 a 200 matrizes aproximadamente. Figura 2.5. Sistema de produção de suínos do tipo horizontal modular. Agora, vamos estudar as particularidades de cada componente da construção para a criação de suínos.
Nas baias de pré-cobrição e cobrição, o piso deve possuir espessura entre 6 e 8 centímetros, com mínima declividade de 2%, no sentido das canaletas para drenagem. As paredes podem ser feitas de alvenaria ou com divisórias metálicas em cilindros. A cobertura é igual à feita para frangos de corte. As dimensões do galpão, aberturas, ventiladores e lanternins auxiliam na ventilação, que está em função do tipo de cobertura e do clima, largura, telha, pé direito e beiral do galpão, de acordo com a tabela 2.2. O comedouro, nessa etapa, é individual para evitar competição e realizar a manutenção de uma alimentação balanceada, com dimensões de 1,5 por meio por 1 metro de comprimento, largura e altura, feito de material de PVC, madeira ou alvenaria e bebedouro do tipo chupeta. O setor de gestação é normalmente construído em gaiolas equipadas com bebedouros e comedouros individuais, o que implica em uma área reduzida para os animais. O dimensionamento consiste na determinação do número de gaiolas necessárias na fase de gestação. O número de gaiolas é igual ao número de porcas vezes número de ciclos por porca por ano vezes o período de ocupação, dividido pelo número de porcas por baia vezes o número de semanas no ano, onde o número de porcas é o total de porcas do plantel. O número de ciclo por porca por ano, em média, varia de 2,17 e 2,48 partos por ano. O período de ocupação obedece ao seguinte critério: da confirmação da prenhez até uma semana antes do parto, são 11 semanas. A limpeza e desinfecção são 1 semana. Total do período de ocupação, 12 semanas. O número de porcas por baia é igual a 1 e o número de semanas do ano, 52 semanas. Em relação aos aspectos construtivos dessa instalação, temos piso feito de concreto inteiriço na parte da frente da porca e ripado na parte de trás, para escoar fezes e urina. As ripas devem ser construídas sobre um fosso. Comedouro e bebedouro deve ser instalado na parte da frente da porca em canaletas com dimensões de 0,25 vezes 0,30 metros. Cobertura igual à do setor de cobrição. A maternidade é a instalação destinada aos partos das porcas. É necessário que a maternidade possua proteção que evite esmagamento dos leitões, fonte de calor para os leitões no escamoteador, fonte de água, escoamento de dejetos, piso de concreto para a porca, piso de plástico aos leitões. As maternidades mais utilizadas são divididas em gaiolas individuais. Em relação ao aspecto construtivo dessa instalação, temos piso, bebedouros e comedouros e telhado igual ao anterior. Paredes construídas de alvenaria com altura mínima de 1,2 metros. Gaiolas de parição, construída normalmente em ferro, possui comprimento de 2,4 metros e largura de 1,5. 60 centímetros da parte da porca mais a área lateral para os leitões. O escamoteador com dimensões de comprimento de 1,5 e largura de 0,5 metro, com aquecimento. A creche é o local para onde os leitões são direcionados depois da desmama, com 10 semanas de idade. São alocados no máximo 20 leitões por baia, com área necessária entre 0,18 e 0,27 metros quadrados por leitão. Em relação ao aspecto construtivos dessa instalação, temos comedouro, 18 centímetros para cada 3 leitões. Bebedouro, bico de chupeta com regulagem de altura e dimensionada uma chupeta para cada 10 animais. O dimensionamento consiste na determinação do número de baias necessárias na fase de creche. O número de baias é igual ao número de porcas vezes o número de ciclos por porca por ano vezes o número de leitões por porca.
vezes o período de ocupação, dividido pelo número de leitões por baia, vezes o número da semana do ano, onde o número de leitões por porca, em média 10 leitões, e o número de leitões por baia, no máximo 2 leitegadas, ou 20 leitões. A fase de crescimento e acabamento compreende desde a saída da creche até o abate. Atualmente, esse setor, também conhecido como wean to finish ou do desmame ao acabamento, é utilizado a fim de reduzir os procedimentos de troca de locais, auxiliando no manejo e reduzindo o estresse animal pela locomoção. Em relação aos aspectos construtivos dessa instalação, temos: piso pode ser totalmente compacto, parcialmente ripado ou totalmente ripado. Dimensionar uma área de 0,8 e 0,7 metros quadrados por animal para pisos totalmente ripado, parcialmente ripado e totalmente compacto, respectivamente. Telhado e paredes, igual aos setores anteriores. Comedouro, de concreto, com 30 cm por animal. Bebedouros, do tipo chupeta, sendo um para cada 10 animais. O dimensionamento consiste na determinação do número de baias necessárias na fase de crescimento e acabamento, como realizado na creche. Tabela 2.3. Número de baias na creche, duração da fase, período de ocupação e número de leitões desmamados por porca, em função das diversas idades de desmame. Observação: considerar o portão com 70 cm de comprimento. Há outros componentes a serem considerados: rampa de embarque, depósito em geral e escritório. Instalações para bovinos de leite. As instalações para gado leiteiro contêm vários setores e funções distintas. São elas: piquetes, rodolúvio, residência, bebedouros, comedouros, baia para os touros, local para bezerros em aleitamento e já desmamados, novilhas menores, vacas secas, vacas em produção, piquete de espera, piquete de maternidade, pé dilúvio, estrumeira, brete tronco e embarcadouro. As bezerras são deixadas no piquete de maternidade com a mãe durante os 3 primeiros dias de vida, para se alimentarem do colostro. Posteriormente, são colocadas em baias coletivas, com no máximo 8 animais até os 5 meses de idade. Dimensionamento de 2 metros quadrados por cabeça. Entre os 5 meses de idade até 3 meses antes da primeira aparição, ficam alojados em piquetes cobertos, dimensionados para 2,5 metros quadrados por cabeça. Depois, as bezerras prenhas são dirigidas para o piquete de maternidade, com cama limpa e próxima ao estábulo. Assimile. O sistema de criação intensivo necessita de mais construções rurais, sendo tendência a maior eficiência da produção de leite. Ele consiste em animais confinados em estábulos, onde recebem toda a alimentação necessária, que são levados para a ordenha de 2 a 3 vezes ao dia. Os principais setores para a produção de leite são: estábulo, local onde as vacas recebem alimento e são ordenhadas; sala de ordenha, depósito de ração, casa das máquinas relativas à ordenha mecanizada, vestiário e sanitário para os trabalhadores e baia para os bezerros estimularem as vacas a soltarem o leite. Existem os boxes individuais para deitar. As camas para os animais deitarem são individuais e forradas com serragem. Há uma área específica para as vacas se alimentarem. Assim, o dimensionamento fica da seguinte forma: comprimento do box de 2,20 a 2,30 metros. Largura do box de 1,10 a 1,20 metros. Altura da divisão dos boxes entre 1 e 1,05 metros. Nível do piso do box de aproximadamente 10 cm acima do corredor. Piso de saibro duro ou concreto. Cama de serragem ou cepilho.
largura do corredor central de aproximadamente 3 metros e largura corredor entre box e coxo de aproximadamente 3,5 metros. Sala de ordenha com fosso. A tendência de mercado é a ordenha tipo carrossel, com capacidade para 14 vacas serem ordenhadas de uma só vez, atingindo atendimento de 70 vacas por hora. Esse modelo pode apresentar plataforma fixa ou móvel. Os aspectos construtivos consideram os componentes como alicerce, baldrame, aterro, piso, divisórias, janelas, revestimento dos pisos, rampas e degraus, revestimento e cobertura. A sala de ordenha é dimensionada de acordo com o rebanho, ou seja, área de 12 metros quadrados para rebanho menor que 20 vacas, 18 para rebanho de 20 a 30 vacas e de 20 metros quadrados para rebanho de 30 a 40 vacas. Rebanho acima de 40 vacas precisa ter 30 metros quadrados e deve apresentar para direito acima de 2,7 metros. Escritório e depósito. Cômodo utilizado para a administração do rebanho e das vacas individualmente. Questões sanitárias, produtivas e de logística. Curral. Área utilizada para o manejo e alimentação do gado, sendo necessários entre 4 e 8 metros quadrados de piso por vaca. Em alguns casos, recomenda-se o curral de espera para ordenha, com área necessária entre 2 e 2,5 metros quadrados por cabeça. O formato pode variar entre retangular, quadrado ou circular, sendo que a disposição depende do espaço ocupado pelo coxo de volumoso e da topografia do terreno. Para evitar grandes cortes de terra em terrenos com 10% ou mais de declividade, tende-se mais para a forma retangular. O dimensionamento consiste na determinação da área do curral. A área do curral é igual ao número de vacas vezes a área necessária por vaca mais a área do coxo. Tronco de contenção, utilizado para a realização de manejos como vacinação, contenção, curativos. Nele, o piso é concretado no traço 1:4:8, com aclive de 0,5%. Para as laterais são utilizados esteios de 15 por 15 cm por 3,20 metros, distanciados entre si por 1,5 metros, inclinados com altura livre de 2,05. Não colocar materiais que não sejam as tábuas, tais como cordoalhas, arames, canos ou vergalhões de ferro, para evitar que os animais se machuquem. Embarcadouro, instalação para locomover o rebanho para dentro dos caminhões. Antes dele, é necessário que os animais passem por uma seringa e porteira de apartação para controle da quantidade de gado. As dimensões são de 1 metro de altura e 3 metros de comprimento. Bebedouro para curral. O dimensionamento está em função da necessidade diária da água dos animais. O bebedouro deve estar equipado com boia para manter o nível da água. O nível da água deve ser de 60 centímetros com largura de 60 centímetros para acesso de um lado apenas e de 1 metro para acesso dos dois lados. Saleiro, localizado dentro do curral em gado confinado, em que as dimensões comuns são de 3 por 0,3 por 0,20 de comprimento, altura e largura respectivamente. Bezerreiros, devem estar próximos ao curral, protegidos de vento, frio e recebendo o sol da manhã. Eles devem apresentar cobertura contra a chuva, com suporte para o bezerro tomar leite e água, e outro compartimento para receber o sal. O mais utilizado é a cabana individual, para reduzir problemas sanitários. Elas são distanciadas em 5 metros e mudam de posição regularmente para evitar contaminação. O dimensionamento é realizado considerando que um solário de tela pode ser colocado à frente do bezerreiro ou pode ser colocado uma coleira na bezerra, com corda ou corrente que lhe permita movimentar-se fora da gaiola. Os bezerreiros possuem entre 1 e 1,2 metros de altura, 1,1 de largura e
1,5 m de comprimento. Depósito para as excretas. O tamanho do depósito deve levar em consideração a quantidade de animais, sistema de alojamento, tempo de alojamento e frequência de esvaziamento. Assim, é possível o dimensionamento das 3 celas: recepção do esterco, curtimento e descarga. Silos. São construções destinadas ao armazenamento e conservação de forragens verdes, cereais, grãos secos, sementes, óleo e frutas. Há 5 tipos principais de silos: trincheira, encosta, superfície, cisterna e aéreo. A opção do tipo do silo deve considerar as vantagens e desvantagens de cada um. O quadro 2.3 apresenta as vantagens e desvantagens dos 5 tipos de silo. Reflita. Observe as informações a seguir e reflita sobre as vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de silo. Quadro 2.3. Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de silo. Tipo aéreo. Vantagem: eficiência, facilidade na descarga, compactação. Estética: pode ser construído com lençol freático, ser ligado ao estábulo ou coxo, capacidade grande. Desvantagem: maior custo inicial, mão de obra mais especializada, necessidade de máquina ensiladeira e com ventiladores para carregamento. Encosta: vantagem igual ao aéreo, mas é mais econômico e dispensa máquinas com ventiladores para carregamento. Desvantagem: as mesmas do aéreo, necessita de barranco bem elevado em relação ao local de trato. Cisterna: vantagem: carregamento e compactação fáceis e mais econômico que os anteriores. Desvantagens: descarga difícil, pequena capacidade, só pode ser construído onde não há lençol freático superficial e o revestimento é necessário. Trincheira: vantagem: construção simples e econômica, possibilidade de máquinas na abertura e máquinas de ensilar mais baratas. Desvantagens: maiores perdas, difícil compactação, necessidade de terra na cobertura, evitar barrancos próximos, há necessidade de cercas. Superfície: vantagem: opção diversificada de local para ensilagem. Máquinas para ensilar mais simples, rápido fechamento e pode mudar de local. Desvantagens: maiores perdas de qualidade. O dimensionamento consiste na determinação de peso específico da ensilagem, varia entre 300 e 800 kg por metros cúbicos. Quantidade administrada por cabeça por dia. A quantidade de silagem necessária por cabeça de bezerros é entre 8 kg e 10 kg por dia. De novilha, em torno de 12 kg por dia, de vacas, entre 15 e 20 kg por dia, e touro, entre 25 e 30 kg por dia. Espessura da camada de corte. Varia em função da compactação no enchimento do silo. Considera-se para o silo trincheira 15 cm, silos aéreos e encosta 7,5 cm e silos cisterna 10 cm. Período de trato. É realizado o ano inteiro no sistema intensivo. A altura do silo pode ser 2,5 metros para descarga manual e 5 metros e 6 metros para mecanizada. Número de silos. É recomendado mais de um silo em função da demora do enchimento, comprometendo a qualidade. Caso o inverno chegue antes da época prevista, perde-se boa quantidade de silagem, bem como a utilização da silagem. É necessário levar em consideração que a bitola traseira do trator é de 2,1 a 2,3 metros, o peso médio é de 3.500 kg e as lonas comumente empregadas no fechamento dos silos apresentam espessura de 200 micras e são vendidas no mercado em rolos de 50 a 100 metros, de comprimento, com largura variando entre 4 e 14 metros. Dimensionamento do silo trincheira. A quantidade necessária de silagem é determinada de acordo com o número de animais, período de alimentação e a quantidade de silagem gasta diariamente.
Primeiramente, determina-se a quantidade de silagem que será consumida em um dia pelo rebanho. Já o volume da silagem será calculado dividindo o peso total de silagem necessário em quilos pela densidade da silagem. Na determinação das dimensões do silo, considerando a altura do silo e a bitola traseira do trator, utiliza-se a seguinte equação. A área do silo é igual a bitola do trator mais 3 metros vezes a altura do silo dividido por 2. E o comprimento é o volume da silagem consumida por dia vezes o número de dias dividido pela área do silo. Para a verificação da espessura de corte, basta dividir o comprimento do silo pela quantidade de dias. Agora que você possui conhecimento sobre os componentes e as características dos principais animais de produção, utilize seu entusiasmo para dar continuidade nos estudos. O sistema de produção de gado de corte mais utilizado no Brasil é do tipo extensivo e que os animais se alimentam do pasto, e a propriedade possui pequenas e poucas construções para complementação alimentar, comedouros, saleiros e bebedouros. Assim, consulte os links disponíveis na seção Pesquise Mais para ter acesso a materiais sobre esse assunto e sobre a produção caprina amplamente difundida na região nordeste do nosso país, e também sobre ambientes protegidos para plantas. Pesquise mais. Agora vamos aprofundar o conhecimento em outras produções animais e vegetais que também necessitam de instalações, como é o caso de ambientes protegidos para plantas, de produção de caprinos de corte e de leite, difundida nas regiões mais quentes do Brasil, e de gado de corte extensivo. Sem medo de errar. Com base na situação problema apresentado no diálogo aberto no início da sessão, é necessária a identificação da área destinada para cada animal, que é de 0,8 metros quadrados, e cada baia com capacidade de alojar até 20 leitões. Por questões econômicas. Vamos considerar ainda a média do número de ciclos por porca por ano de 2,48 partos por ano. O número de leitões desmamado por porca será de 8. O período de ocupação será de 7 semanas e o número de semanas por ano será de 52. Vamos calcular o número de baias necessária para 75 porcas. 50 porcas iniciais, com possibilidade de crescimento em 50%, ou seja, 50 mais 25 igual a 75 porcas. Número de baias igual 75 porcas vezes 2,48 partos por ano vezes 8 leitões por porca vezes 7 semanas, dividido por 20 leitões por baia vezes 52 semanas, igual a 10,01. Arredondando, seriam necessárias 12 baias para alojar os leitões. Arredonda-se de 10 para 12 baias em função de manter número par, uma vez que a disposição das mesmas estará uma frente à outra, e também considerando uma possível expansão futura. Em cada baia serão necessários 2 bebedouros de chupeta, e o comprimento linear de comedouro será de 30 cm por animal, ou seja, 6 metros de comedouro. A área necessária de piso da baia será de 0,8 metros quadrados vezes 20 leitões, no mínimo 16 metros quadrados. Considerando o portão de entrada para cada baia de 70 cm, o comprimento de cada baia será de 70 cm mais 6 metros. Arredondaremos para 7 metros. A largura será a área dividida pelo comprimento, ou seja, 16 por 6,7, igual a 2,38. Arredondaremos para 3 metros. Assim, podemos considerar a figura 2,6 a planta baixa de uma baia, considerando ainda que teremos um corredor com 1 metro de largura. A nossa instalação terá dimensões de piso de 42 metros de comprimento e 7 metros de largura. Figura 2.6. Planta baixa de uma baia para suínos com a disposição do comedouro, portão, bebedouro e piso ripado.
Após o dimensionamento, é preciso alocar a instalação dentro da propriedade. Considerando os aspectos apresentados nessa seção, a localização da fase de terminação deverá ser ao lado da creche, para facilitar a locomoção dos leitões, e em local arejado e posicionado em função da principal direção do vento predominante, com declividade menor que 20%. A orientação dessa instalação deve ser leste-oeste, impedindo que o sol adentre a instalação durante o dia. Quanto aos materiais construtivos, o telhado terá estrutura de madeira e telhas de cerâmica para auxiliar no conforto térmico. O piso da instalação será feito de concreto, sendo o corredor em concreto totalmente compacto, e dentro da baia, a parte próxima aos bebedouros terá piso de concreto ripado, auxiliando a passagem das fezes e urina dos animais para o fosso, na parte inferior à instalação, contribuindo com a limpeza. As divisórias serão de alvenaria, de meio tijolo, com altura que os animais de uma baia não visualizem os outros, de outra baia. A declividade do fosso deve possibilitar o escoamento das fezes e urina dos animais. Avançando na prática. Instalações rurais. Dimensionamento de silos para armazenamento de forragens para gado de leite. Descrição da situação problema. Você, profissional capacitado para trabalhar com instalações rurais para a produção comercial de animais, foi contratado para auxiliar um produtor rural no dimensionamento de um silo do tipo trincheira para armazenamento de forragens em uma propriedade que produz leite. Considerando que o produtor possui 50 vacas, 2 touros, 15 novilhas e 10 bezerros, e o silo deverá comportar forragem suficiente para 130 dias, qual o volume de silagem necessária? Qual a dimensão da base maior do silo trincheira? Qual a área do silo trincheira? Qual o comprimento do silo? Resolução da situação problema. A partir de várias visitas realizadas para a resolução dessa problemática, você deverá considerar a quantidade de silagem necessária para alimentar o rebanho durante um dia e depois extrapolar para 130 dias. Primeira etapa: definição do peso de silagem consumida em um dia. Peso de silagem igual 50 vacas vezes 20 kg mais 2 touros vezes 25 kg mais 15 novilhas vezes 12 kg mais 10 bezerros vezes 8 kg igual a 1.310 kg. Para determinar o volume que essa silagem ocupa, basta dividir o seu peso pela densidade. Volume da silagem igual a 1.310 kg dividido por 500 kg por metro cúbico, igual a 2,62 metros cúbicos. Segunda etapa: determinação das dimensões do silo. Considerando que o silo terá altura igual a 2,2 metros e que a bitola traseira do trator possui 2,3 metros, podemos calcular a base menor do silo como sendo a somatória da traseira do trator, 2,3 metros, mais o espaço para o trator poder trabalhar na compactação, 3 metros. Assim, temos que a base menor do silo será de 2,3 mais 3 igual a 5,3 metros. Já a base maior do silo é calculada em função da base e altura do silo. Base maior é igual base menor mais meio vezes altura, igual 5,3 mais meio vezes 2,2, igual a 6,4 metros. Como a área lateral do silo é no formato de um trapézio, então o cálculo será feito como área do trapézio vezes altura do silo. Portanto, a área do silo é igual base maior de 5,3
de 6,4 mais base menor de 5,3 vezes a altura de 2,2 dividido por 2, igual a 12,8. Arredondaremos para 13 metros quadrados. Por fim, calculamos o comprimento do silo. O comprimento do silo igual a volume da silagem consumida por dia de 2,62 metros cúbicos vezes o número de dias, que é igual a 130, dividido pela área do silo, que é igual a 13 metros quadrados. O comprimento do silo será de 26,2 metros. Logo, o silo tipo trincheira possui 5,3 metros de base menor, 6,4 metros de base maior e 2,2 metros de altura, com um comprimento total de 26,2 metros, podendo ser construído 2 de 13 metros. Faça valer a pena!